Embora tenhamos ressaltado que uma única sentença em nossa língua, ao ser expressa, pode transmitir uma série de informações para além da codificação verbal, aqui buscaremos apresentar processos que manifestam sentidos bastante regulares, ou seja, mesmo em circunstâncias distintas, costumam sofrer menos variação. Porém, devemos, antes de mais nada, apresentar três terminologias que se distinguem significativamente nos estudos semânticos e pragmáticos: sentença, enunciado e proposição. Vejamos resumidamente cada terminologia. A sentença é uma organização particular composta por elementos do léxico de uma língua estruturados a partir de suas regras de combinação, sintaxe. Sendo assim, as três unidades complexas a seguir são sentenças diferentes. Nicholas ama Sarah. Sarah é amada por Nicholas. Nicholas loves Sarah. As sentenças 10 e 11 são distintas em função de sua estruturação. Enquanto 10 é uma sentença na voz ativa, 11 é uma sentença na voz passiva. Já 10 e 12 diferenciam-se pelo código utilizado. Enquanto 10 é uma sentença da língua portuguesa, 12 é uma sentença da língua inglesa. Temos, portanto, três sentenças diferentes, seja em razão da estrutura sintática, seja em razão do código utilizado. A diferença entre a sentença e o enunciado reside fundamentalmente no uso, ou seja, a sentença é como uma frase solta, sem contexto, sem vida, uma entidade abstrata. Mas ao ser usada por alguém numa situação específica, com um objetivo específico, portanto, dentro de um contexto, e assim, sendo vista como uma entidade concreta, a sentença se torna um enunciado. Logo, um enunciado nada mais é que uma sentença em uso. Como na condição de falantes usamos sentenças o tempo todo, estamos o tempo todo realizando enunciados. Teoricamente, é importante reconhecer o papel que esse uso tem, porque apenas após ser usada de modo assertivo, após ser proferida assertivamente, que uma sentença pode ser considerada a expressão de uma proposição. Ou seja, uma sequência gramatical de formas linguísticas caracterizável como sentença assertiva só expressa uma proposição quando é enunciada. A rigor, apenas enunciados assertivos são verdadeiros ou falsos, uma vez que são proferidos para efetivamente expressar o que pensa o enunciador sobre o mundo. E embora existam sentenças que pareçam manifestar uma proposição completa ou até mesmo imutável, devemos ter cautela ao analisá-las, considerando o tempo verbal, que é um elemento linguístico, e o momento da enunciação, que é um elemento extralinguístico. Esses dois elementos relativos à temporalidade são essenciais. E para melhor compreensão, vejamos um exemplo. Brutus matou Júlio César. A sentença 17 tem um verbo com sentido bastante claro, usado literalmente, com suas duas posições argumentais preenchidas por nomes próprios. Nomes próprios são designadores rígidos, não dependendo, portanto, de qualquer dado contextual para que se faça a identificação de seus referentes. Mas essa sentença, dependendo do momento de sua enunciação, pode expressar proposições distintas. Basta, por exemplo, lembrarmos que Júlio César foi assassinado em 14 de março de 44 a.C. A partir desse dado, entendemos que no dia 13 de março do ano de 44 a.C., Júlio César ainda vivia, de modo que a enunciação de 17, nesse dia, expressaria uma falsidade. Como uma mesma proposição não pode produzir uma falsidade e uma verdade ao mesmo tempo, a enunciação de 17, em 15 de março de 44 a.C., expressa uma proposição distinta da enunciação de 17 em 13 de março de 44 a.C. Ou seja, em apenas 2 dias, a enunciação de 17 passou de falsa a verdadeira, o que conduz à inevitável conclusão de que em cada um desses dias expressava uma proposição distinta. Com isso, já podemos pontuar aqui o caráter subproposicional da sentença, pois a sentença contingente não manifesta verdadeiramente uma proposição, ou seja, o conteúdo não proferido de uma sentença que depende do contexto é sempre subproposicional. O curioso nessa reflexão é que ela nos leva a compreender que o reconhecimento de uma proposição, na maior parte das vezes, depende do reconhecimento de suas condições de produção, tempo e espaço fundamentalmente, ou seja, nos leva a perceber que não é possível reconhecer uma proposição efetiva antes da utilização efetiva da sentença. Há, portanto, uma relação íntima entre o uso e significação que, de tão óbvia, chega a passar despercebida. E como tendemos a não nos interessarmos por obviedades, ao participarmos de uma conversa, somos atraídos por conteúdos que possam gerar uma ampliação na nossa concepção de mundo. Em outras palavras, para além dos acréscimos que transformam sentenças em proposição, buscamos outros tipos de enriquecimentos pragmáticos realizados na proposição produzida por seu enunciador.